Recentemente foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, um aumento entre 12% e 17% na conta de luz. Devido à crise hídrica que o Brasil viveu em 2021, com os reservatórios de água abaixo do esperado, o governo precisou acionar as termoelétricas, que são mais caras e poluentes, fazendo o consumidor sentir no bolso esse reajuste. Mas se antes vivíamos um cenário em que dependíamos quase que exclusivamente da água para a geração de energia elétrica, hoje podemos contar com mais alternativas, como por exemplo a energia solar, a eólica, a biomassa, dentre outras. No programa de hoje vamos falar sobre os avanços que o país vem apresentando no campo das energias limpas e renováveis e como o estado do Rio vem atuando nesse setor. O Rio em Foco está no ar. Em 2021, o cenário energético do Brasil esteve entre os melhores do mundo. Enquanto a média mundial de energia renovável é de apenas 14%, no Brasil atingimos 48% de fontes renováveis na matriz energética. Isso significa dizer que quase metade da energia que produzimos ao longo de 2021 foi sustentável. E dentre os principais destaques está a geração da energia solar, que também tem um enorme potencial no estado do Rio. Para falar sobre o cenário energético brasileiro, está aqui comigo a coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica Absolar, Camila Nascimento, e também a especialista em energia da Firjan, Tatiana Lauria. Camila, você pode traçar um panorama para a gente da energia solar fotovoltaica? Qual o crescimento que o estado do Rio de Janeiro vem observando nos últimos anos? A energia solar tem crescido em números expressivos no Brasil inteiro, né? No Rio de Janeiro não é diferente. Hoje, o Rio de Janeiro, o estado, ocupa a 8ª posição no ranking. Ele já esteve em posições melhores, tá? Mas isso não significa que ele não está crescendo, ele continua crescendo, mas há alguns estados que estão um pouco mais acelerados, tá? O Rio de Janeiro, hoje, ele conta com a maior parte de quantidade de unidades consumidoras instaladas ainda em residências, como o Brasil todo é assim, tá? Muitas residências têm optado por utilizar energia solar devido à facilidade de ter espaço nos telhados, né? E os constantes aumentos na conta de luz, de energia, como você mesma disse. O Rio de Janeiro é um dos estados onde se há o maior valor de quilowatt-hora, então realmente é um incentivo usar a energia solar para auxiliar na mudança da matriz energética e economizar, gerando uma renda um pouco mais livre aí para as famílias utilizarem em outras áreas da vida, né? Você fala muito do consumo doméstico. Em relação ao consumo empresarial, por que ainda há entraves para que se aumente aí esse volume de empresas que optam também por utilizar a energia solar fotovoltaica? Hoje, na verdade, há uma necessidade e um aumento de uma maneira geral. As empresas também são muitíssimo interessadas, até porque hoje um dos maiores custos das empresas, o segundo maior custo é com a energia. Então, o primeiro, geralmente, é a folha de pagamento, né? E o segundo é a energia. Então, as empresas, sim, tanto prestadoras de serviços quanto empresas em geral, elas de fato consomem muita energia e a aderência é tão grande quanto as residências. Só que a questão são os espaços, né? Então, geralmente é muito comum as empresas estarem em instalações que são alugadas, né? Ou não há espaço, funcionam em prédios e não tem espaço, não tem uma localização adequada, mas isso não faz com que as empresas não tenham interesse. Se as empresas possuem espaço para fazer a instalação e possuem uma aderência por conta do tipo de imóvel, eles fazem, sim, só que hoje é muito comum essas empresas optarem por assinatura de energia, fazerem uso de empresas que fornecem energia através das usinas, e por meio de assinatura eles fazem também uso de energia solar, fazendo a redução ali considerável na sua conta de luz. Mas hoje a principal diferença, né, o principal motivo pelas empresas não estarem tão adeptas, né, por falta de espaço mesmo, ou por questões do imóvel ser alugado e não próprio. Né? Mas sim, eles estão utilizando também, quando tem espaço próprio em terrenos, fazem usinas próprias. É muito comum isso acontecer, vários bancos estão fazendo dessa forma, em escolas, igrejas,
e também as assinaturas, que é muito comum também eles utilizarem. Tatiana, conta para a gente um pouquinho sobre o trabalho da Firjan nessa área de energia. Recentemente, esses aumentos aí foram todos debatidos com a ANEEL, né, para poder justamente dar uma equalizada, e porque o aumento de energia para a indústria significa aumento também para o cidadão no final da linha, nos produtos que são consumidos. Como é que vocês têm trabalhado esse diálogo e, principalmente, que opções hoje as empresas e as indústrias possuem para poder responder esses desafios da energia? Sim, Geisa, realmente nós temos debatido bastante, né? E a geração distribuída, justamente a aquisição dos painéis fotovoltaicos, tem sido uma medida que tem sido bastante adotada pelos industriais, né? Tem sido visto como uma fuga, né, desse custo tão alto da energia. O setor industrial, o industrial do Rio de Janeiro hoje, ele paga um megawatt mais do que R$ 1.000 o megawatt-hora. Então, ele tenta buscar realmente a fotovoltaica para poder reduzir os custos, até porque não se paga a bandeira, né, com a energia solar fotovoltaica. Uma coisa que eu acho que é até interessante colocar aqui é que, no Rio de Janeiro, a área que mais abraçou essa geração é o Norte Fluminense. Lá no Norte Fluminense, principalmente com a indústria cerâmica, né, a gente viu um boom de setembro para cá, né? Cidades pequenas tiveram aumento de 100% de potência, ou seja, a gente também observa que a Lei 14.300, que trouxe mais segurança jurídica e que também permite que quem entrar, né, Camila pode até depois falar um pouco mais sobre isso também, né, especialista aí nessa área, quem tem o seu direito adquirido, já tem um direito adquirido de permanecer nas mesmas regras, e quem entrar, adquirir em até um ano, né, vai também permanecer com essas mesmas regras. Então, a gente viu que o projeto de lei, que hoje virou uma lei, a Lei 14.300, trouxe mais segurança jurídica, teve um boom, né, principalmente com as olarias. Eu acho que e tem um outro ponto também importante que a gente tem observado com as indústrias aqui, principalmente nossas associadas, o empresário ele busca, né, reduzir esse custo de energia, mas ele também acaba fazendo toda uma eficientização da planta dele, né? A energia fotovoltaica, a colocação do painel é uma porta para ele reduzir custos também com matéria-prima, com recursos, ele acaba fazendo toda uma otimização e aí a gente já começa a perceber resultados até melhores do que a gente esperava. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, Rio em Foco. Aqui política e economia caminham juntas. A Firjan lançou recentemente um estudo que apontou Campos dos Goytacazes como a segunda cidade do estado do Rio com maior produção de energia solar, ficando atrás apenas da capital, aqui do Rio de Janeiro. A Tatiana começou a contar um pouco dessa história no bloco anterior, falando da opção da indústria de cerâmica por adotar esse tipo de geração de energia. Queria que você falasse um pouquinho, Tatiana, sobre esses resultados, se eles surpreenderam e, principalmente, como é que está a posição de outras cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Sim, Geisa, são resultados muito bons. Existem empresários que nos reportaram reduções de até 90% no custo da energia, a média 30%, mas alguns chegaram a 90%. Isso traz também um olhar diferente do empresário para ele deixar de ser o consumidor e passar a ser um prosumidor. Ele já começa a ficar atento também se ele pode entrar no Mercado Livre, que é um passo seguinte para ele reduzir mais ainda essa conta, né? E outra coisa também que esse cenário da fotovoltaica traz de bom lá para o Norte Fluminense, que o Norte Fluminense ele acaba se tornando uma região, um hub de energia. Lá nós temos também o Porto do Açu, que aí, se eu começar a falar aqui, nós vamos começar a falar de eólica offshore, de hidrogênio verde. Então, eu acredito que a fotovoltaica ela é um vetor de mudanças, e começou com os empresários, né,
pequenos empresários que puderam colocar, né, que abraçaram essa energia e agora estão fazendo uma transformação lá naquela região. Uma das coisas que a gente já discutiu aqui em outros momentos do fórum foi sobre a questão da qualidade da energia. Recentemente também o fórum fez um encontro regional na região noroeste fluminense e foi uma reclamação muito permanente dos empresários quanto a essa questão da qualidade da energia, da falta de acesso, enfim, e os altos custos, né, que ela possui. Também a opção, né, por investir na fotovoltaica pode ser uma tentativa de responder a essa demanda que existe, né, mas que hoje o sistema não tá atendendo a contento. Queria até voltar aqui um pouquinho, você perguntou do ranking, né? E aí eu não respondi, e vou te falar aqui como nós estamos, né? O ranking da fotovoltaica das principais cidades. No Rio de Janeiro, nós temos 337 megawatts de potência. Se for para a cidade, a gente tem 62 megawatts. No norte, o que nós temos aqui o ranking vamos botar dos municípios do Rio, né? A gente tem a cidade do Rio primeiro, depois a gente tem Campos, Niterói, e aqui a gente já vê Itaperuna. Itaperuna é a 4ª cidade com a maior quantidade de potência fotovoltaica, né? E em relação à qualidade da energia, realmente, você tem ali, né, um consumo ali na porta, dentro da cerca da indústria, isso reduz essa necessidade do fio. Claro que a gente tem, né, no momento que ele não está produzindo, ele vai ter que consumir do fio, então isso já reduz bastante. E a qualidade da energia é um fator de competitividade para a indústria, é primordial, né? Paradas, interrupções podem causar aí prejuízos de milhares para uma indústria, então é um fator, sim, né? As preocupações do empresário, né? Custo, qualidade e a segurança energética, que a fotovoltaica também traz. Queria que você falasse um pouquinho, Camila, sobre as cidades que investem na energia solar fotovoltaica. Como é que tem sido também esse retorno e essa procura, essa busca, né? Uhum. Bom, em relação ao ranking, a nossa colega está certa, a gente tem ali os 5 principais, Rio de Janeiro, Campos, Niterói, Itaperuna, Maricá, e depois diversifica nas cidades. Campos ele tem um destaque especial, porque a região do norte e noroeste fluminense tem a melhor combinação ali de temperatura, com velocidade dos ventos e radiação. Então, no nosso atlas solarimétrico, que a gente chama na Absolar, Campos dos Goitacazes e Cambuci ali estão muito bem localizadas e muito propícias para a geração de energia solar. Tá? O sol está em todos os lugares, né, gente? Então, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem ampla facilidade de gerar energia solar. Mas essas regiões aqui no nosso estado são mais favorecidas, tá? Em relação à questão de procura, ela está crescente, tá? Já passamos ao todo, contando energia Brasil, contando todo o Brasil, tá? Considerando tanto a geração distribuída quanto a centralizada, já chegamos a nos equiparar à capacidade de uma usina de Itaipu, por exemplo, mais de 14 gigawatts, né, com essa soma. Então, isso mostra o crescimento forte da geração solar, né, de energia solar. Hoje, com a segurança jurídica, de fato, com a Lei 14.300, hoje a gente tem mais segurança, tá? É a nossa primeira lei que surgiu agora, dia 6 de janeiro desse ano, que nos trouxe essa garantia do direito adquirido, por exemplo. Foram vários os benefícios, né? Dentre eles, o direito adquirido. Quem instalar energia solar a lei foi aprovada dia 7 de janeiro desse ano, então quem instalar energia solar até o dia 6 de janeiro de 2023 vai se manter até 2045 nas regras atuais, tá? E aí, após isso, vai se tornar inviável? De maneira nenhuma, mas a cada ano que se passar, durante os próximos 7 anos, a tributação ela vai sendo embutida aos poucos na geração, no uso do fio, né? Os fios de transmissão das concessionárias. Então, esse é o grande ano da energia solar, 2022 é o ano para quem ainda está na dúvida, esse é o momento de procurar um integrador próximo, fazer um orçamento, aproveitar as inúmeras linhas de financiamento que existem, que fazem com que, com a própria economia da conta de luz, consiga se pagar a prestação do financiamento.
né? Então, essa é a hora realmente das pessoas e as empresas procurarem os bancos, as financeiras, os integradores, para que a gente consiga atender toda essa procura, porque tem sido crescente a cada ano, e esse ano, como é uma contagem regressiva para se manter dentro do direito adquirido, né, das regras atuais, é um ano bem especial e a gente precisa correr aí para conseguir dar conta de todos os interessados. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com a coordenadora estadual da AB Solar, Camila Nascimento, e a especialista em energia da Firjan, Tatiana Lauria. Camila, no bloco anterior nós falávamos sobre a Lei Federal 14.300, que criou o marco legal da geração distribuída. Você pode explicar para os nossos telespectadores quais as vantagens dessa lei e o que ela trouxe para o cenário? Essa lei ela trouxe diversos desdobramentos que são bem complexos para a gente conseguir tratar aqui em tão pouco tempo, tá? Os integradores, eles estão bem a par dessa situação e tem mais a ver com o cálculo do payback e alguns investimentos, mas, no resumo, para o consumidor final, o que interessa saber? Dentre esse primeiro ano, quem instalar energia solar vai se manter na regra atual até 2045. O que significa isso? Hoje, por exemplo, nesse momento, eu tenho uma usina, tá? Na casa da minha mãe tem uma usina, porque minha mãe mora numa casa e eu moro num apartamento. Então, enquanto nesse momento lá o sol está aqui, latente, está gerando energia nesse momento e a casa dela está funcionando, está consumindo energia. Esse consumo que é feito no mesmo momento da geração, ele nem passa pelo relógio, tá? É um alto consumo ali naquele momento, não passa pelo relógio. Porém, à noite, a gente utiliza da energia da concessionária, porque não está gerando energia solar. Porém, ao longo do dia, a gente produziu muita energia, na maioria das vezes, mais do que o necessário para o consumo do dia. Então, aquele consumo ele entra como crédito no relógio. Tá? No final do mês, há a compensação, o crédito e o débito, tá? E o que a gente gerou a mais, a gente vai voltar para a nossa conta para fazer o abatimento. Quando volta, é nessa hora que as concessionárias elas falam muito a respeito do uso dos fios de transmissão. A gente usa a energia das concessionárias durante a noite. Então, a partir do ano que vem, esse uso ele vai ter um custo. Hoje é 1 para 1. Né? Então, vai passar a ter um custo. E esse custo ele vai aumentando. Só para vocês terem uma noção, em 2023 vai ser de 4%. E assim vai gradativamente até chegar a 27%. Durante esses anos, até chegar ao 7º ano, vai haver um estudo, já está acontecendo, inclusive, um estudo por parte das concessionárias, a AB Solar está participando, as associações, todos os envolvidos, os interessados nesse movimento, estão estudando uma maneira, porque a ANEEL vai precisar apresentar um estudo final e como vai se dar essa cobrança após os 7 anos. Dessa parcela da energia que a gente usa deles. Então, essa conta que ano que vem vai ser de 4%, depois vai aumentando, depois de 7 anos vai haver um cálculo. E esse cálculo vai levar em consideração muitas coisas que hoje não são levadas em consideração. A energia solar, por exemplo, ela faz uso, ela ajuda, inclusive, toda a matriz energética, porque imagina que uma energia que eu estou consumindo agora aqui, da minha tomada, ela está vindo de onde? De qual usina hidrelétrica ela está vindo? Há perdas de transmissão até essa energia chegar na minha residência, há perdas de transmissão no uso da energia ali. Olha a estrutura que existe por trás de uma usina hidrelétrica e todas as fios de transmissão, a rede inteira de transmissão que precisa de manutenção, tudo isso com a energia solar, no alto consumo remoto, ali onde você está gerando e consumindo, não há perda, porque você está gerando ali e consumindo ali. Então, você está, sim, tirando a sobrecarga. Quando você usa energia solar, você está tirando a sobrecarga dos fios
da rede de transmissão. Então, esse apoio que a energia solar dá para evitar excesso de manutenção, evitar uso excessivo dos fios de transmissão, todos esses benefícios, redução na emissão de gases que são poluentes, tudo isso vai ser levado em consideração e daqui a 7 anos a gente vai fazer uma balança entre os benefícios que a energia solar traz para o nosso país e a conta que a gente usa ali dos fios de transmissão. E aí a gente vai chegar no denominador comum de que taxa vai ser cobrada do consumidor. Por isso que foi muito importante a gente ter esse marco legal, esse apoio jurídico para que esse estudo se iniciasse, para que a gente conseguisse provar o quão importante é para o nosso país hoje a gente se tornar sustentável e a gente conseguir botar isso na balança para que seja cobrado um valor justo da população. Tatiana, em relação, você falou de um ponto muito interessante e a gente já está chegando perto do fim do programa e eu queria abordar aqui, que é a questão da eficiência energética. Ao lado da melhor matriz, de buscar formas alternativas de geração de energia, de diminuir o custo, né, para o consumidor dessa energia, tem todo um trabalho a ser feito também de tornar mais eficiente o uso dessas energias e aí, assim, há empresas focadas nisso, né, para trabalhar em parceria. Isso também ajuda muito a fazer a energia chegar a mais pessoas, né? Quer dizer, a gente ter garantida essa oferta de energia. E você falasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem em relação a esse tema. A eficiência energética, ela é boa para todo mundo, né? Ela é boa para para o industrial que está fazendo, porque ele faz toda uma avaliação da sua planta, né? Ele não faz só... Ele pode fazer só uma eficiência elétrica, né? Mas acaba que ele vê que isso é tão importante que faz também uma eficiência energética. Aí eu digo, com outros tipos de combustíveis também que ele possa vir usar na sua empresa. Ele acaba também observando o uso de água, a matéria-prima, e mesmo até assim, eficientizar também, melhorar, otimizar a mão de obra mesmo, né? Processos. E além desse, vamos dizer assim, esse benefício interno, nós temos os externos também, que é justamente você prorrogar investimentos, também a melhoria ambiental, né? Quando você prorroga investimentos em energia, você evita construção de novas usinas e impactos ambientais. Então, a Firjan ela leva isso como um assunto de extrema importância aqui dentro. A gente sempre está tentando trazer a indústria que ainda não observou isso, né? Para que ela entenda desses benefícios. Então, tem um trabalho nosso também de divulgação, e nós também temos um trabalho no Senai, de realmente até as empresas fazer um diagnóstico energético, dar o caminho das pedras, né? Mostrar onde é que ele pode atuar, que tipo de equipamento que ele pode comprar e que resultados ele vai ter. E os resultados também são sempre bons, né? Mais ou menos, vamos dizer que ele não coloca energia solar, né? Se faça só a eficientização. Também tem uma média aí de 30% a 40% de melhoria mesmo. Aí estou falando de custos, né? Aí num custo total aí da produção dele. Você, Tatiana, falou também de outras fontes de energia, principalmente lá no norte fluminense, que estão sendo trabalhadas, enfim, há investimentos nesse setor. Então, esse trabalho também vocês acompanham? O que você acha que pode ser agregado aqui nesse cenário, quando a gente fala do cenário energético brasileiro para 2022, que é o ano da energia solar, né? Justamente para aproveitar essa janela trazida pela legislação, mas que outras fontes estão sendo estudadas ou colocadas em prática ou testadas nesse campo? Tem 2 fontes, né, que acho que fazem parte da transição energética, que todos nós aí temos observado que tem ocorrido no mundo, que é a eólica offshore e o hidrogênio verde, né? No norte fluminense, nós temos bastante vocação para a eólica offshore, né? Temos o Porto do Açu. Na verdade, o Rio de Janeiro tem vocação para a eólica offshore, porque nós temos o recurso, que é o vento, lá no norte tem um vento melhor realmente. Nós temos toda uma indústria de óleo e gás que pode ser aproveitada com experiência em plataformas flutuantes. Nós temos grandes centros de excelência na academia que podem ajudar a indústria, por exemplo, com os desafios técnicos ainda que vão vir pela frente.
né? E nós temos uma indústria ávida por novas oportunidades, né? Então, nós temos um combo que faz com que a eólica offshore no Rio de Janeiro seja uma energia promissora, né? E o hidrogênio verde também, que pode ser associado à eólica offshore, né? O hidrogênio verde tem sendo visto como uma energia do futuro. Você pode ser utilizado como combustível, ele pode ser utilizado como combustíveis verdes, né? Agora, tem alguns desafios pela frente, né? Ainda na legislação, capacitação de mão de obra também. Então, nós estamos acompanhando e também fazendo propostas para que isso se torne uma realidade aqui no Rio, principalmente, né? Camila, um ponto que a gente sempre fala aqui no Fórum de Desenvolvimento é sobre a questão de atrair indústrias, né, de placas solares, enfim, para poder justamente a gente ser fornecedor dessa demanda que os empresários e os cidadãos têm buscado. Quais são os empecilhos hoje da gente conseguir expandir ou criar um parque aqui para atender essa demanda crescente? Hoje eu acredito que aqui seja ainda uma questão tributária, né? O Rio de Janeiro ele é um estado que ainda tem alguns empecilhos. Eu percebo um movimento muito grande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para atrair novas empresas, para mudar legislação, mas hoje ainda o Rio de Janeiro ainda é um estado um pouco mais complicado. O Brasil em si, para produção de módulos, já é difícil, porque os módulos importados são em torno de 40% mais baratos do que os nacionais, mas ainda existem as fábricas nacionais, são pouquíssimas, raríssimas, mas existem para atender os meios de financiamento do BNDES. Você falou do diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? O que tem sido discutido e tratado nesse âmbito e como o legislativo também pode ajudar a impulsionar esse setor? Sim, muitos. Na verdade, hoje nós temos tido diversas reuniões, o pessoal da Secretaria está muito empenhado em facilitar o crescimento da energia solar no nosso estado. Inclusive, temos uma novidade, que é o acordo de cooperação entre a Absolar e o governo do estado para incentivo da energia solar no nosso estado, que está para ser assinado a qualquer momento. E, além disso, a parte do legislativo mesmo, a LERJ, tem muito o que ajudar em relação aos ajustes tributários mesmo, né? A gente tem levado para a secretaria e a secretaria tem tido essa comunicação com o time da LERJ para que a gente consiga modificar isso, né? Mas tem muito o que fazer e o pessoal está bem empenhado em fazer. Isso é bom, né? Porque aí a gente está todo mundo trabalhando em conjunto para que a gente possa continuar crescendo. Um ponto, aproveitando a fala, é que a gente tem 6.800.000 unidades consumidoras hoje de energia elétrica aqui no nosso estado, né? Olha, a gente está crescendo com energia solar, mas somente 0,7% dessas unidades consumidoras usam energia solar. 0,7%, ou seja, menos de 1% das unidades consumidoras do nosso estado hoje usam energia solar. Então, olha o potencial que nós temos de fazer a energia solar crescer aqui. Isso faz com que empresas cresçam, com que novas empresas integradoras se desenvolvam e formem, gerem emprego. Então, assim, o Rio de Janeiro hoje tem sido um estado muito promissor, tanto para a energia solar, para desenvolver mesmo, e quem sabe a gente consiga atrair fábricas, né, para gerar ainda mais emprego dentro do nosso estado. O Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, Camila, e obrigada, Tatiana. Gostaram dessa edição, né? Então não perca a versão desse programa em formato de podcast. É só procurar na sua plataforma de streaming por Quero Discutir o Meu Estado, que a gente também está lá. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.